Olá pessoal, eu sou a professora Vanessa do CDTI de Jacareí, sou especialista em farmacologia clínica e em oncologia e atenção farmacêutica. Hoje eu vou falar para vocês sobre o câncer de mama, os fatores de risco dessa doença, o diagnóstico e o tratamento. Então, a definição de câncer é que, em latim, caranguejo é câncer. E nas primeiras autópsias que foram feitas em pessoas que morreram dessa doença, foi observado que havia uma massa de células central, formando como se fosse um corpinho e umas perninhas invadindo os demais tecidos. E lembrou muito essa imagem de um caranguejo, por isso que foi definido como câncer. É o nome dado a todas as formas de tumores malignos, lembrando que tumor benigno não é considerado câncer e tumores malignos surgem através do crescimento desordenado de células. As células elas só vão crescer desordenadamente a partir do momento que ocorre um erro na sua divisão celular. E esse crescimento desordenado ele pode ocorrer devido a um estímulo intrínseco, fatores hormonais, produtos químicos que vêm extrinsecamente, ou por agressão. O caso de uma dentadura mal colocada, frouxa na boca, pode ser o suficiente para desenvolver um tumor dentro da parte interna da bochecha. E o crescimento desordenado dessa célula cancerosa deve ser alguma alteração, lesão ou erro ocorrido em seu funcionamento genético. Já os tumores malignos têm grande capacidade de crescimento e invasão e podem espalhar-se para outras regiões dos órgãos do corpo, originando as metástases. Essas metástases, elas têm geralmente um órgão-alvo. Por exemplo, o câncer de mama, que é o que a gente vai falar hoje, ela tem como órgão-alvo pulmão, fígado e ossos. Então, não é sempre que uma pessoa vai fazer metástase num órgão que não seja tão alvo. Aí tem algumas estimativas, existem mais de 100 tipos de câncer que já foram determinados. Cerca de 90% desses cânceres são curáveis se forem diagnosticados precocemente e tratados da maneira correta. A incidência estimada para o ano de 2010 no Brasil era de quase 500 mil novos casos, de acordo com o INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer. Os fatores de risco para o câncer em geral, de 80% a 90% está associado aos fatores ambientais e hábitos de vida. Por exemplo, uma alimentação não regrada, o hábito de fumar e de beber, relação sexual sem preservativo, uso indiscriminado de drogas e outros medicamentos, exposição à radiação, como é o caso da luz solar, e exposição a agentes químicos. Apenas 10% são de origem hereditária. Então, olha, o câncer de mama é o mais frequente nas mulheres, efeitos psicológicos que afetam a percepção da sexualidade e a própria imagem pessoal, quando se tem que, durante o tratamento, fazer a mastectomia geral, que é a retirada inteira da mama. Ele é relativamente raro antes dos 35 anos, mas acima dessa faixa etária sua incidência cresce rápida e progressivamente. São os tumores mais agressivos quando eles aparecem em pessoas que têm menos de 35 anos e mais comum após os 50 anos. O câncer de mama é restrito à mama sem invasão, a gente conhece como in situ. E o câncer de mama que invadiu a membrana basal, ele é considerado invasivo ou infiltrante. Hoje, o SUS só paga tratamento hormonal, tratamento oral em casa para o tipo de câncer que é o invasivo e infiltrante. Ele não paga o tratamento oral para o in situ. A estrutura da mama. Na nossa mama, nós temos um tecido adiposo na maior parte dela, tem uma camada muscular embaixo de todo ele, e nós temos aqui as glândulas mamárias com os seus ductos. Essas glândulas a gente chama de lóbulos mamários, e é exatamente neles onde se desenvolve o tumor mamário, o tumor da mama, nesses lóbulos. Estatísticas. Mais comum entre as mulheres, sendo responsável por 22% dos casos de câncer em mulheres, é o câncer de mama. No Brasil, a estimativa para 2010 era de 50 mil novos casos de câncer de mama no Brasil. E o câncer de mama é o que mais causa morte entre as mulheres no nosso país. Os fatores de risco. História familiar de câncer de mama, principalmente se uma ou mais parentes de primeiro grau tiveram câncer de mama antes dos 50 anos, é importante a gente saber que o câncer de mama ele também pode acometer homens. Cerca de 2% dos casos de câncer de mama acometem homens.
Antecedente de tumores benignos da mama, aquelas microcalcificações, né? Primeira menstruação com idade muito precoce, 9, 10 anos. Menopausa tardia, após os 50 anos, quando ela para de menstruar depois dos 50 anos. A primeira gravidez tardia, que é após os 30 anos. Nunca ter engravidado é um fator de risco para câncer de mama. Fumo e bebida alcoólica. E exposição hormonal, de anticoncepcional oral de alta dose ou uso prolongado. Porém, os anticoncepcionais hoje, eles já são associados, nós temos 2 tipos de hormônio, que é estrógeno e progesterona na mesma pílula, no mesmo comprimido, e isso protege um pouco desse fator de risco. E aumento da incidência com a idade. Quanto mais velhas nós vamos ficando, maior a chance da gente desenvolver câncer de mama. Sintomas. Primeiro, pode aparecer um nódulo palpável na mama, por isso que todos os especialistas insistem na gente sempre fazer o autoexame em casa. Alterações na pele, abaulamentos ou retração, inchaço ou vermelhidão da pele, ou aquele aspecto de casca de laranja na mama. Tem gente que observa o lado do mamilo separado do outro, como se cada um estivesse olhando para um lado. Dor pode ocorrer ou não. Retração do mamilo quando ele entra para dentro da mama. Secreção anormal do mamilo, começa a sair leite, a gente chama de galactorreia, quando não está gestando ou amamentando. E tumoração ou dor na axila. Exame clínico das mamas a gente tem para fazer a prevenção, sendo que esse exame, quando ele é realizado por médico ou enfermeiro muito bem treinado, é possível identificar um tumor de 1 centímetro se ele for superficial, e deve ser feito anualmente após os 30 anos de idade. A mamografia, ela é uma radiografia da mama que permite a detecção precoce do câncer. Por ser capaz de mostrar lesões em fase inicial muito pequenas, em milímetros, a gente já consegue identificar através da mamografia. E a gente deve começar a fazer a mamografia a partir dos 35 anos. Porém, o SUS libera esse exame gratuitamente a partir dos 45 anos, se a pessoa não tiver nenhum caso de câncer na família. A partir do momento que se tem, 35 já pode fazer. E depois faz de ano em ano até depois dos 40 anos. O método de prevenção mais conhecido e mais realizado é o autoexame, né? E manter hábitos saudáveis também evita o desenvolvimento de um câncer de mama. A obesidade e sedentarismo é bom evitar, alimentos gordurosos também, e o álcool e cigarro. O diagnóstico ele é feito através de mamografia, ultrassom e ressonância magnética. A biópsia ela é feita para confirmar a positividade realizada em qualquer um desses demais exames, né? Os exames adicionais são utilizados para determinar o estadiamento, que é muito importante para determinar o tratamento. Eu preciso do estadiamento. Esses exames adicionais incluem exames de sangue normal, inclui cintilografia óssea, entre outros. Aí o tratamento. Como eu já disse, o tratamento depende do estadiamento. Sendo que, em mulheres menopausadas, o tratamento difere, mulheres que apresentam fator de crescimento conhecido como HER2 e condições gerais do paciente também define outro tipo de tratamento. Um tratamento oncológico para a mama de uma paciente não necessariamente tem que ser igual para outro, sendo que o estadiamento muda. Aí vem a cirurgia. A cirurgia ela serve somente para remover o tumor. A quimioterapia, ela é um tratamento medicamentoso, onde se administra medicamentos na veia. Esse medicamento circula o organismo inteiro, matando as células tumorais. A radioterapia é a incidência de radiação no tumor certinho. Eles miram certinho essa radiação no tumor e vai matando as células tumorais. A hormonioterapia, ele é um tratamento oral, indicado para mulheres que desenvolveram câncer de mama, advindo de uma exposição hormonal. Então, ele vai bloquear os receptores hormonais dessa mulher, dessa forma evitar a recidiva. A terapia-alvo, ela é utilizada com medicamentos anticorpo monoclonal, que atinge exatamente, identifica muito perfeitamente a célula tumoral. É mais específico. Então é isso, muito obrigada pela atenção e um abraço a todos.